Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que o campeonato da Série D brasileiro, ele começou com 64 clubes. Aí nós tivemos jogos em 8 chaves de 8 grupos e de volta dentro das chaves. Se classificaram os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, ficamos com 32. Esses 32 nós transformamos em mata-matas, 16 mata-matas. Os jogos de ida foram a semana passada e hoje terminou com a vitória do Santa Cruz em cima do Retrô. Duelo pernambucano. Retrô fez uma campanha fenomenal na primeira fase. O Santa Cruz foi se classificar na última rodada e no duelo deu Santa Cruz, o Santinha com Marcelo Martelotti. Sensacional, sensacional. Agora ficamos com os 16 melhores colocados. Na verdade, vai ser oitavas de final, a terceira fase é oitavas de final. E novamente com mata-matas, eu vou passar para você todos os times que se classificaram e os duelos que acontecerão, certo? Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado. Eu já gravei o vídeo da Série B, que começou ontem, já mais uma rodada. Já gravei o vídeo para quem é aqui de São Paulo, quem curte o interior de São Paulo, da última divisão, a Bzinha do Campeonato Paulista. Agora eu vou gravar da Série D, daqui a pouco eu vou gravar da Série C, daqui a pouco eu vou gravar da Série A. Então tudo para você. Bom, ative o sininho, faça sua inscrição e vamos trocar aquela ideia. Pergunta, eu respondo, tal como eu faço lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, porque são muitos jogos, né? 16 duelos e olha, muitos gols. Vamos começar então. Eu já vou passar os resultados e vou passar já o emparceramento, já o mata-mata da próxima rodada, certo? Vamos começar com o grupo B1 então. Amazonas e Juventude do Maranhão haviam empatado o primeiro jogo lá no Maranhão por 0-0. O jogo agora foi em Manaus e o Amazonas eliminou o Juventude do Maranhão por 2-1. O Ítalo fez 2 gols e olha, o Ítalo chegou a 9 gols e é vice-artilheiro, só que, vou mostrar para vocês também, os artilheiros todos foram embora. O Aleilson do Trem nem se classificou para a segunda fase. O mascote do Retrô, que tem 10, foi eliminado hoje. Aí você tem o Anderson Chaves com 9 do Afogados, eliminado também nessa rodada. E aí o Patrick Carvalho e o próprio Ítalo agora estão brigando aí junto com o Rafael Tavares também do Amazonas para ser o artilheiro do campeonato. É isso. O Ítalo fez 2 vezes, o Rodrigo Sá cobrando falta fez o gol do Juventude do Maranhão e o Amazonas se classificou. Está nas oitavas de final. Torcida grande lá em Manaus, no Amazonas todinho e tal. Amazonas em festa com a classificação lá na colina, lá em Manaus. No grupo B1, ele vai enfrentar o vencedor do grupo B6. Quem foi o vencedor do grupo B6? O Lagarto de Sergipe. Olha que legal, um duelo com uma equipe de Manaus, né, o Amazonas, do Amazonas, e um duelo com o Lagarto de Sergipe. O Lagarto tinha empatado com o Souza o primeiro jogo, e aí no jogo da volta foi 2-1. Na verdade, desculpa, erro meu. O Lagarto já havia vencido o Souza lá na Paraíba por 1-0 e voltou a repetir 2-1 agora jogando em casa. Lucas e Bruninho fizeram os gols do Lagarto, Maicon Rangel fez o gol do Souza. O Souza, depois que tomou o segundo gol e tal, confusão, acabou tendo 2 jogadores expulsos e aí só prejudicou. O time da terra dos dinossauros, o Souza da Paraíba, está eliminado. O Lagarto de Sergipe, uma das sensações, em bela campanha, está classificado e vai jogar com o Amazonas. E aí, como o Amazonas tem melhor campanha, a CBF até nesta segunda-feira divulgou, menos o do Santa Cruz, que ainda não tinha se classificado. Já divulgou como que vai ser. Por exemplo, você vai jogar jogo de ida, Lagarto e Amazonas em Sergipe, né, no próximo domingo, às 15 horas. Aí você vai jogar Amazonas, próximo domingo, para a gente falar, 7 de agosto. Aí depois o jogo de volta vai ser em Manaus, Amazonas e Lagarto, no domingo, 14/8, às 16 horas. Amazonas e Lagarto, o Amazonas faz o segundo jogo em casa, certo?
Vamos então para o grupo B2, onde o Tocantinópolis e o São Raimundo, quando jogaram em Manaus, empataram por 2-2. Agora jogando em Tocantins, o Tocantinópolis goleou. 4-1, eliminou o São Raimundo do Amazonas. Thiago Bagagem fez 2 gols, Bambelo e Azul. O Frank descontou para São Raimundo fora, Tocantinópolis representando o Tocantins, segue na competição. E esse grupo B2 vai enfrentar quem? O Santa Cruz. O Santa Cruz que agora há pouquinho, jogando na Arena Pernambuco, vamos lembrar que o Retrô também é de Pernambuco, os dois times são pernambucanos, o Retrô fez uma campanha maravilhosa, né? E na verdade, o Santa Cruz veio ali e tal, papapá. Primeiro jogo houve empate, 0-0 na casa do Santa Cruz, agora na Arena Pernambuco. O Santa Cruz com 2 gols do Cabral, o grande personagem do jogo, e o Hadley fez o gol do Retrô. Moral da história, apesar da grande campanha, Retrô vai embora da competição, o Santinha, o Cobra Coral, o time tradicional, se classifica e vai jogar com o Tocantinópolis. Quem tem melhor campanha? O Tocantinópolis. Então vai definir só as datas e os horários. Deve ser sábado ou domingo que vem, e sábado ou domingo que vem, isso é certeza. Mas como a CBF hoje, o Santa Cruz ia definir, ela deixou para resolver isso amanhã, na terça-feira. O certo é que, neste próximo final de semana, teremos no Arruda, Santa Cruz e Tocantinópolis. No outro final de semana, nós teremos lá em Tocantins, Tocantinópolis e Santa Cruz. Esse é o segundo duelo das oitavas de final. Vamos ao grupo B3 então, onde com o Motoclube do Maranhão e o São Raimundo, este de Roraima, tinham empatado 0-0 o primeiro jogo em Roraima. Agora jogando no Maranhão, empataram de novo. 1-1, Motoclube e São Raimundo. Jair fez o gol do Motoclube e o Veracruz empatou para o São Raimundo. Fomos para os pênaltis, 8-7 para o Motoclube. Motoclube eliminou o São Raimundo de Roraima, que se despede da competição, 8-7 nos pênaltis. O Motoclube se classifica e vai enfrentar o quê? Outro time tradicional, América de Natal. O América de Natal que tinha empatado, tinha vencido lá na Bahia o Jacuipense por 1-0, o jogo de ida, e agora na Arena das Dunas com recorde de arrecadação, apesar do recorde da torcida empurrando e tal, empatou 0-0. Já tinha vencido fora de casa, empatou em casa, se classificou, Jacuipense lutou, foi eliminado. Quem tem melhor campanha entre América e Motoclube? O Motoclube. Então vai ser neste domingo agora, dia 7/8, primeiro jogo na Arena das Dunas, domingo 16 horas, América e Motoclube, certo? Aí no outro domingo, 14, 17 horas, no Maranhão, vamos ter Motoclube e América para definir quem vai para as quartas de final. Esse é o terceiro duelo. Vamos para o quarto duelo, onde o Rio Branco do Acre e o Pacajus do Ceará fizeram 2 jogos empatados. No primeiro jogo havia sido 1-1, nesse segundo jogo foi 0-0. O que aconteceu? Fomos para os pênaltis. E olha, gente, foi sensacional, hein? Porque o Rio Branco, né, o popular estrelão lá do Acre, eu até anotei aqui, ó, Matheus Nego, Luan, Ciel, Iago e o Negueba, todos fizeram. E aí o Edson, o Testinho, o Ramon, o Guto também fizeram do Pacajus. Aí na última cobrança, o Evandro Gigante, ele é gigantão, o goleiro do Rio Branco, defendeu a cobrança do Pacajus do Ceará e o Rio Branco está classificado. Rio Branco do Acre, classificado, vai enfrentar quem? O Asa de Alagoas. O Asa, que já tinha vencido o Afogados lá em Pernambuco por 2-1, ganhou em casa por 2-0 Thalisson e Diego Rosa. Afogados do Pernambuco está eliminado, o Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, está classificado. Então agora a gente vai ter Rio Branco e Asa. O Asa tem melhor campanha, joga a segunda em casa. Primeiro jogo, domingo agora, 7 de agosto, 19 horas, lá no Acre, Rio Branco e Asa. No outro domingo, 16 horas, lá em Arapiraca, Asa e Rio Branco, e a gente vai definir quem vai para as quartas de final. Vamos então agora
Para o grupo B5 eu já falei para vocês, né? Que o Santa Cruz se classificou e vai jogar com o Tocantinópolis. O grupo B6 já falei do Lagarto, que se classificou e vai jogar com o Amazonas. O grupo B7 eu também falei agora do Asa, que eliminou o Afogados e vai jogar com o Rio Branco. O América do grupo B8 também, já tinha falado com o Motoclube. Então agora vamos falar do primeiro clube carioca classificado. Esse primeiro clube carioca é a Portuguesa. A Portuguesa jogando com o Aimoré em casa, no Rio de Janeiro, lá no Luso Brasileiro, perdeu por 1-0. O Aimoré lá do Rio Grande do Sul. Foi jogar lá e devolveu 1-0. O do Emerson Carioca. Aí vieram as cobranças de pênalti. A Portuguesa ganhou do Aimoré por 4-3 e fez a festa fora de casa. Portuguesa classificada, primeira equipe carioca e única equipe carioca, na verdade, classificada, vai enfrentar quem? O Nova Venésia, do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo classificou os dois times, hein? Os dois times do Espírito Santo se classificaram. Nova Venésia eliminou nada mais nada menos o Brasiliense, que fez uma das melhores campanhas na fase inicial. A torcida do Brasiliense protestou, invadiu o gramado, depois tiveram que tirar e tal, enfim. O Nova Venésia, o Brasiliense com o Hernani Brocador fez 1-0, mas vamos lembrar que no primeiro jogo o Nova Venésia tinha jogado em casa lá no Espírito Santo, tinha feito 3-1. Aí o Odilávio empatou já na reta final do segundo tempo. Aí, gente, 1-1, classificado Nova Venésia, eliminado o Brasiliense. Nova Venésia tem a melhor campanha. Primeiro jogo vai ser agora sábado agora, dia 6/8, às 15 horas, no Luso Brasileiro, no Rio. E aí, do Espírito Santo, o Nova Venésia recebe no outro domingo, 15 horas, Nova Venésia e Portuguesa. Então veja que a situação do Brasiliense ficou tensa. Investe, mas investe muito em veterano. Eu acho assim, investe errado. Minha opinião sincera. E se a gente tem uma equipe carioca só, tem um paulista só. O paulista é o São Bernardo. Aliás, a melhor defesa. Eu esculacho. Sensacional a campanha do São Bernardo. O São Bernardo jogou nesse final de semana, tinha empatado primeiro jogo 1-1 com o Azures lá em Pato Branco, equipe paranaense, né? O Azures 1-1 na casa lá em Pato Branco, e jogando em casa, diretoria do São Bernardo não cobrou ingresso, bancou e falou: quem quiser ir no jogo, tudo de graça. Lotou o estádio 1º de maio. São Bernardo fez 2-0, Guilherme Queiroz e Salazar fizeram os gols. 2-0, eliminou. São Bernardo, o único clube paulista classificado, vai enfrentar o Bahia de Feira de Santana, hein? Bahia de Feira de Santana, que foi jogar Costa Rica no Mato Grosso do Sul, tinha empatado 0-0, jogando em Feira de Santana fez 2-1, 2 gols do Zé Oliveira, Rafael Assis descontou já no finalzinho do jogo para o Costa Rica. Bahia de Feira classificado. Primeiro jogo é em Feira de Santana, vai ser agora no domingo, dia 7/8, às 16 horas. Segundo jogo, no sábado que vem, em São Bernardo do Campo, 13/8, às 16 horas. Será que vai ser tudo de graça de novo? São Bernardo decide a classificação para as quartas com Bahia em casa. Vamos também falar sobre o Pouso Alegre, que fez uma campanha maravilhosa com o técnico Paulo Roberto Santos, que aqui no futebol paulista subiu com o São Bento junto com a Portuguesa, subiram para a primeira divisão. Aí ele foi para o Pouso Alegre. E olha, e não é que classificou, fez uma campanha maravilhosa de primeira colocação na primeira fase. Nessa segunda fase jogou com o Operário e em casa, depois de empatar fora, fez 2-0 Gledson e Iago. Classificado Pouso Alegre, vai enfrentar agora o tradicional Paraná. O Paranazinho, hein? Com todo respeito à torcida do Paraná. O Paranazinho fez o duelo com o Cascavel. Empatou o primeiro jogo 0-0 em Cascavel e empatou o segundo jogo no Dorival de Brito 0-0 também. Aí, nos pênaltis, o Paraná se classificou 5-4. O Paraná perdeu 2 cobranças. O Cascavel também ficou 3-3 no tempo normal. Aí você foi nos alternadas. O goleiro Felipe, lembra o Felipe? Aquele que jogou no Bragantino, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, está lá no Paranazinho. Defendeu 2 cobranças de pênalti e classificou o Paraná. Paraná e Pouso Alegre agora farão um duelo. O Paraná tem pior campanha, vai jogar primeiro em casa. Domingo agora, às 16 horas, no Dorival de Brito, lá em Curitiba, Paraná e Pouso Alegre. Depois, no outro domingo, 16 horas, lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, o Pouso Alegre define a classificação em casa. E aí o último duelo, o do 8º duelo, nós teremos outro time
capixaba, né, do Espírito Santo, o Real Noroeste. E a classificação do Real Noroeste foi terrível, cara. Por que foi terrível? No primeiro jogo ele pegou o Anápolis de Goiás, fez 5-2. Pô, tá classificado, mas situação mais complicada. Anápolis devolveu 3-0 em casa. Zizu, Tibúrcio e o Romarinho. 3-0. Fomos para os pênaltis. Anápolis animado, Real Noroeste cabisbaixo. 3-1 para o Real Noroeste. Você acredita? Como perdeu o pênalti o time do Anápolis, depois de uma campanha sensacional de recuperação, tomou 5-2, devolveu 3-0, mas nos pênaltis deu Real Noroeste, ganhou por 3-1. O Real Noroeste vai enfrentar o Caxias que eliminou o outro time paulista, o Oeste. E eles tinham empatado aqui em Barueri, na Grande São Paulo, por 1-1, e aí empataram 1-1 também. O Caxias vencia até o finalzinho do jogo, aos 46 do segundo tempo. Caxias com o gol do Diogo Sodré, tinha perdido um pênalti aqui em Barueri e perdeu um pênalti lá em Caxias. O Demisson, goleiro, catou os 2 pênaltis do Diego Sodré. Na verdade, o Diego Sodré perdeu o pênalti aqui em Barueri e perdeu lá em Caxias. Aí depois o Batista fez 1-0 no primeiro tempo. O Reifert, aos 46 do segundo tempo, empatou para o Oeste. E aí o que aconteceu? Fomos para os pênaltis e aí deu 6-5 para o Caxias. Então agora Real Noroeste do Espírito Santo contra o Caxias do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo na casa do Real Noroeste, domingo agora às 15 horas, Real Noroeste e Caxias. E daí depois, no sábado que vem, dia 13, 15 horas, lá em Caxias do Sul, teremos Caxias e Real Noroeste. Então esses são os jogos das quartas de final. Recapitulando os duelos: Amazonas e Lagarto, Tocantinópolis e Santa Cruz, Motoclube e América de Natal, Rio Branco do Acre e Asa de Arapiraca, Nova Venésia do Espírito Santo com a Portuguesa do Rio, Bahia de Feira de Santana com o São Bernardo, Pouso Alegre com o Paraná e Real Noroeste com o Caxias. Claro, neste domingo eu volto já com todos os jogos do ida e a projeção para vocês dos jogos de volta da Série D do Campeonato Brasileiro, lembrando sempre que os 4 melhores garantirão vaga na Série C de 2023. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!